Que a paz de Cristo esteja por todos. Há algum tempo atrás fiz um vídeo aqui no canal em que eu falava sobre o dançar no Espírito. E hoje nós vamos estar falando sobre o cair no Espírito. Essa prática ela começou a ser usada na igreja no final da década de 80, lá nos Estados Unidos, por alguns teleevangelistas. Um deles, muito conhecido, chama-se Benny Hinn, que até hoje está aí usando esse método de cair no Espírito, né? Geralmente, quando isso acontece, a pessoa cai para trás, como se estivesse assim, morta, fica inconsciente. Isso após o evangelista, o pastor, seja lá quem for, empurrá-la, né? Às vezes assim violentamente, ou então tocando aqui na testa, e aí as pessoas caem e ficam ali totalmente inconscientes. A pergunta que surge é: por que esta prática? Quem pode fazer isso? Qualquer cristão, qualquer pessoa? Tem que ser um pastor? Outra pergunta: qual o propósito desta prática? E existe algum respaldo bíblico para tal prática? Primeiramente, vamos ver sobre propósito. Tudo que é ligado, tudo que é feito pelo Espírito Santo é feito com um determinado propósito. Por exemplo, os dons espirituais, a própria Bíblia vai nos dizer que é dado para a igreja, para a edificação dos membros da igreja. As línguas, os dons de línguas, é dado ao crente para a sua edificação particular. Então vem a pergunta: e o cair no Espírito? Qual é o propósito de cair no Espírito? Segunda coisa, existe alguma base bíblica para isso? Olha, eu encontrei na Bíblia 2 casos interessantes de pessoas que adormeceram. Deus deu a eles um sono, tá? E eles adormeceram, mas para propósitos específicos. Um deles é o caso de Adão, que Deus deu a ele aquele sono para que dali daquele sono que ele teve, Deus criasse a mulher, né? Para isso, Adão foi submetido a um sono para que Deus ali fizesse uma cirurgia, retirasse uma de suas costelas e através dali criaria a mulher. O segundo caso interessante foi sobre Abraão, que também foi acometido, né, um sono, e nesse sono, veja bem que propósito que teve. Nesse sono, Deus deu a ele uma revelação tremenda, uma revelação profética sobre o seu povo. Mas uma coisa que me chama a atenção: nesse sono de Abraão, ele estava completamente consciente do que estava acontecendo, a ponto de dialogar com Deus. Entenda isso. E essas práticas de hoje, qual é o propósito disso? Por que cair no Espírito? Para quê? O que eu ganho espiritualmente com isso? Alguma base bíblica para isso? Eu não encontrei nenhuma base bíblica para essa prática. Muito pelo contrário, tá? Muito pelo contrário. Nós observamos dentro da Bíblia que algumas pessoas que caíram para trás, tá? Geralmente elas estavam recebendo o juízo divino. Então entenda você uma coisa comigo: biblicamente falando, cair para trás envolve juízo divino. Pessoas que morreram diante de Deus e aí caíram para trás. Entenda isso, tá? Agora, eu já penso o seguinte: eu estava vendo aqui alguns textos bíblicos interessantes de algumas pessoas que elas não caíram para trás como mortas, mas elas caíram para frente. Enquanto cair para trás, tá, simboliza juízo divino, cair para frente na presença de Deus simboliza adoração. Eu anotei aqui alguns casos, por exemplo, que você pode pesquisar aí, de homens que caíram para frente, tá?
mas na posição de adoração e submissão a Deus. Moisés, Arão, Daniel, Ezequiel, o leproso, a mulher cananeia, Pedro, Jairo e muitos outros, Maria, o apóstolo João. Essas pessoas simplesmente caíram para frente naquela posição de adoração a Deus. Então, eu não vejo assim na Bíblia, nenhuma passagem, sabe, que apoia determinada prática. Tem pessoas, inclusive, você viu aí no vídeo que eu coloquei aí, que caem violentamente no chão, violentamente. E eu vejo algumas coisas que, sabe, às vezes a gente se segura para não querer falar certas coisas, mas a gente acaba tendo que falar. Você vê, por exemplo, aí esse teleevangelista aí muito famoso lá nos Estados Unidos, ele usa inclusive seu paletó, sabe, como se estivesse batendo nas pessoas com o paletó e as pessoas caindo. E essa prática, inclusive, de usar o paletó também é usada aqui no Brasil por um determinado pastor, né, que ele usa o seu paletó e passa pelas pessoas e as pessoas vão caindo, uma atrás da outra. Inclusive, pasmem vocês, eu vi um dia desse na internet que esse pastor está oferecendo até um curso para ensinar as pessoas a usarem paletó para fazer as outras caírem. Gente, eu não vejo nenhuma base bíblica para isso. Quer cair na presença de Deus? Um conselho que eu dou e a Bíblia dá: cai para frente em adoração e submissão a Deus. Porque cair para trás, como já falei, na Bíblia geralmente está associada a pessoas que receberam um juízo divino. Não estou dizendo que isso não pode acontecer, pois houve um caso, né, de Daniel, quando ele presenciou, né, aquela visão angelical e ali ele caiu, né, ele caiu ali naquele momento. Ou o caso de João, né, nós falamos aqui sobre João, mas são casos específicos com determinados propósitos. Aquilo ali não é uma regra a ser seguida nos cultos evangélicos da igreja. Aquilo ali foi uma exceção, alguma coisa que aconteceu naquele momento, não para que se torne uma regra a ser seguida em nossos cultos, entendeu? Até assusta, algumas coisas até assusta. A pessoa que não é evangélica, que se depara diante de uma situação como essa, ele fica assustado. Ele não vai nem querer, sabe, fazer parte desse movimento, porque vai ficar assustado. Então, a própria palavra diz, gente, um dos símbolos do Espírito Santo, a pomba, mansa, tranquila. Então, que esta palavra venha entrar em seu coração. Não é o meu desejo aqui ofender, nem criticar ninguém, porque eu conheço pessoas ligadas a mim, que de vez em quando acontece dessas pessoas caírem, né, e ficam ali estendidas no chão. Aí quando é mulher, tem que vir alguém com uma toalha, com um lençol, para cobri-la, né, enquanto ele está naquele momento ali. Então a minha pergunta é: para quê? Qual é o motivo? Qual é o propósito disso? Qual o propósito? Não encontrei na Bíblia, não encontrei no Novo Testamento, nas cartas de Paulo, nas cartas de Pedro, na carta de João. Não encontro nenhuma passagem que justifique tal prática. E, inclusive, já foi dito por algumas pessoas que essas pessoas que fazem as outras caírem é porque elas estão tão revestidas do Espírito Santo que quando tem contato com uma outra pessoa, essa pessoa não aguenta e cai. Vamos analisar essa questão. Quer dizer que aquela pessoa está tão cheia do Espírito Santo que quando ela toca em mim eu não aguento e caio. Bom, vamos analisar o seguinte. A Bíblia, ela vai dizer que o meu corpo, ele é templo do Espírito Santo, que o Espírito Santo habita em mim, ele faz morada na minha vida. Ora, se o Espírito Santo faz morada na minha vida, então esse contato que eu tenho com o Espírito Santo diariamente iria me fazer cair a toda hora.
ok? Se eu tenho uma vida, sabe, dirigida pelo Espírito Santo, então esse contato, você pode entender onde eu quero chegar? Se aquela pessoa está cheia do Espírito Santo, na hora que ela me toca, eu venho a cair, ora, então eu tenho que viver caindo a todo momento, porque a minha vida, nossa vida, é templo do Espírito Santo. Jesus disse que o Espírito Santo, ele habita em vós, ele habita em nós. Ele não me leva a cair. E a função do Espírito Santo não é levar ninguém a dançar, nem a cair. A função do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, trazer edificação para a minha vida, manter o selo do Espírito Santo na minha vida para que eu esteja pronto para o dia da redenção. Não levar ninguém a cair, nem ninguém a dançar. Então eu espero que esse vídeo traga para você um esclarecimento acerca desse assunto. E nós só chegamos realmente a conclusões como essa depois de estudar a Bíblia, depois de ler a Bíblia, pesquisar na Bíblia. Faça isso, leia a Bíblia. Sai daquele nível, né, a qual o Senhor fala: meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Então busque conhecimento da palavra, que eu tenho certeza que você será edificado. Amém? Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus.